Alô pessoal, professor Russo, e então a gente vai lá para a nossa geografia, turma 301, um grande abraço para todos vocês, saudades de vocês, tá? E na segurança do celular vamos estudar então sobre módulo 5, aula 7 para a gente, sobre essa região, principais conflitos do Oriente Médio. Eu sei, já estamos trabalhando há um tempo essa região, mas é que ela tem muitos detalhes e grande parte dos problemas econômicos que existem no mundo são devido a guerras que aconteceram nessa região, porque ela detém muito petróleo. Muitas vezes a motivação política ela é um disfarce para poder então assumir controles geopolíticos nessa região, áreas de influência, personagens políticos importantes que possam favorecer venda de petróleo mais barata para os países compradores. Vamos lá então. Então, principais conflitos no Oriente Médio: Primavera Árabe, temos que ver o que é a Primavera Árabe, o Estado Islâmico, né? Guerra do Afeganistão, e Estados Unidos então invade o Iraque, né? Vamos então ver essas questões aí da página 160. Vamos lá. Para a gente pensar então, temos aqui essa imagem no Oriente Médio, né? Uma pomba da paz com uma bandeirinha branca, e a situação aqui realmente é de muito conflito, né? Então é muito complicado essa região, muitos países têm interesse nessa região, então é uma bomba. A disputa está entre controle político, entre controle de área de influência dos países, né? Qual é os países que detêm o controle do petróleo. Então é uma área de disputas religiosas, perseguições religiosas. Então realmente é uma área bastante complexa. Também para a gente pensar, como essa aqui é uma região bastante religiosa, trouxe para você meditar sobre essa imagem, porque algumas provas, ou alguns jornais, algumas revistas, ou até na própria internet traz um desenho como esse aqui, e aí então a gente pode analisar com uma certa ingenuidade ou com uma criticidade. Então aqui diz assim: mantenha você mesmo e o planeta Terra limpos, não arruine sua mente. Então aparece alguém aqui, que pode ser generalizando, jogando no lixo o quê? Cruz, né? Jogando aqui religiosidades no lixo. Essa imagem aqui, ela é tolerante ou ela é intolerante? Ela é uma imagem intolerante, está divulgada na internet. Nem sempre a internet, ela então, ela traz imagens construtivas, na verdade. Então alguém pode concordar com religiosidades, alguém pode discordar de religiosidades, alguém pode ser ateu, etc. Mas é preciso respeitar, então, as diferentes culturas, ok? Então essa aqui é uma imagem intolerante e a internet está eivada, né? Cheia de imagens como essa. Muito bem, vamos então olhar a nossa Primavera Árabe. Primavera Árabe, ela aconteceu aqui no mundo árabe. Revoltas no mundo árabe. Temos aqui o nosso continente africano, todo o norte da África, ele faz parte do mundo árabe. E uma parte aqui do Oriente Próximo, que também faz parte do mundo árabe. Vamos dar uma olhadinha no que é esse mundo árabe. Mundo árabe são então países que falam árabe, onde tem pessoas que têm a cultura árabe. São pessoas que têm uma religiosidade predominantemente muçulmana, mas nem todos são muçulmanos. Então, quem nasce num país árabe, quem fala o idioma árabe, quem segue a cultura árabe, então é cultura árabe, ok? É uma etnia, uma cultura. Repara que aqui nós temos vários países, ó. Temos aqui o Marrocos, Argélia, Líbia, Egito, Tunísia. Nós temos aqui o Sudão, nós temos aqui Tchad, Malawi, nós temos aqui a Iraque, a Síria, Jordânia, Líbano,
temos aqui a Arábia Saudita, Iêmen, Omã, Emirados Árabes, Catar. São todos esses países aqui que têm uma vestimenta tradicional, que tem uma cultura, que fala o idioma. E repara que aqui nós temos o Irã. O Irã é persa, eles não são árabes. Claro que se você escutar um desses povos árabes falando e um persa falando, parece que é a mesma coisa, mas não é. É tipo aquele costume que as pessoas têm de dizer assim, chinês e japonês e coreano é tudo igual. E não é, na verdade. Então, a gente está no mundo ocidental, a não ser que você tenha uma aproximação com o mundo árabe, com pessoas, parentes, amigos árabes, né? Percebe-se as diferenças. Então, o Irã não é mundo árabe, Turquia, que está aqui, também não é mundo árabe. Então são 22 países, aproximadamente 360 milhões de habitantes, que falam, que têm a cultura árabe. Olha só que interessante. Quem nasce no Egito é egípcio. Quem nasce aqui no Marrocos, marroquino. Quem nasce, por exemplo, na Argélia, argelino. Quem nasce na Arábia Saudita é o quê? Saudita. Então há uma confusão de que o árabe é que dá origem a toda essa porção, mas eles são sauditas, ok? Muito bem. Aqui nós temos então a predominância da fala árabe, né? Aqui o árabe é língua oficial, é o idioma oficial. E quando se fala de primavera árabe, esses povos aqui do norte da África são os povos que se movimentaram. E houve uma grande revolta que atingiu também esse mundo aqui, o mundo então árabe aqui do Oriente Próximo, então norte da África e o Oriente Próximo. Então nós temos aqui os países Marrocos, Argélia, Líbia, Egito, Tunísia e os demais países, Síria, Iraque, Arábia Saudita, Jordânia, etc., Iêmen, Omã, todos eles entraram em conflito a partir do ano de 2010. Quando começou um conflito poderoso aqui na Tunísia. A Tunísia, então, foi palco de um movimento que deu origem a uma explosão de descontentamento que já vinha há muito tempo de líderes ditatoriais. Essa região é formada por líderes que estão há mais de 20 anos no poder, por exemplo, são ditadores que se utilizam, por exemplo, muitas vezes de uma cleptocracia, ou seja, se utilizam do poder e dos dinheiros coletados para se beneficiar. Colocam parentes no poder, nepotismo, ou até nepotismo cruzado, parentes de outros, né, para favorecê-los. Utilizam forças policiais para reprimir a população descontente. Fazem uma autocracia, ou seja, um governo para si mesmo. Então, muitos governos autocráticos, ditatoriais, são apoiados pelos governos, então, do mundo ocidental. Países ocidentais muitas vezes apoiam esses governos violentos, governos corruptos, porque assim conseguem preço de barril de petróleo ou gás ou urânio a preços mais em conta, protegendo esses políticos nos seus devidos cargos. E a revolta começa então aqui na Tunísia. Tunísia é esse pequeno país muito próximo da Itália em 2010, quando um garoto chamado de Maomé Bouazizi, de 24 anos, ele estava vendendo frutas, né, na capital, em Tunis, e aí ele vendia frutas, verduras, e estava descontente com o governo corrupto, com altíssimos impostos, com a não criação de empregos, e ele foi duramente castigado por policiais que estavam na rua, e ele então, em protesto à corrupção, a um estado policialesco, ele então se imola. Como assim? Ele pegou um pouquinho do dinheiro que ele tinha, comprou combustível, ajoelhou-se e colocou fogo no seu corpo mesmo. Isso fez com que uma população que o conhecia assumisse o protesto dele contra a corrupção do governo. E nessa época
2010, a internet já estava fazendo grande diferença. Havia turistas também nessa região onde aconteceu esse protesto do Maomé Bouazizi, e a internet, então, as pessoas começaram a bater fotos daquela cena terrível, filmar e começar a mandar para suas áreas, né, para suas listas de contato, e em questão de minutos o mundo ficou sabendo do protesto do Maomé Bouazizi, e a população se juntou e em pouco tempo derrubaram o presidente corrupto, que era então o Zine Ben Ali. A população se juntou, derrubou o presidente em pouco tempo, não conseguiu manter-se no poder. Então essa revolução foi chamada de Revolução de Jasmim, lá em 2010 para 2011. Derrubou o ditador Zine Ben Ali em 4 semanas de intensos protestos da população. Zine Ben Ali tentou ficar no poder, já estava aí há mais de 20 anos no poder, né? Então 4 semanas, em 1 mês, derrubaram o presidente. O primeiro-ministro, o Ghannouchi, renunciou porque também não conseguiu ficar no poder, tentou administrar a situação. E existia uma corrupção muito grande por parte da cúpula do poder. Nem parece Brasil, né? Então temos aqui uma corrupção do Estado. A Tunísia, ela é uma república atualmente semipresidencialista, ou seja, o presidente governa com o primeiro-ministro, ok? A idade média da população é 30 anos, ou seja, uma população jovem, não é idosa, né? E também não é criança, né? Então, cerca de 4% da população vive abaixo da linha de pobreza, com menos de $2 por dia. 4% da população é bem pouca gente, né? Então, eles têm lá uma característica financeira interessante. Taxa de desemprego beira os 14%, isso que é muito alto. O Brasil está em torno de 11%, 12%, né? Cerca de 87% da população é alfabetizada. Olha que interessante, o Brasil, só 7,2% da população é analfabeta. Então, tem um alto índice de alfabetização também por lá. A população reivindicava reformas econômicas e o fim da ditadura de Zine Ben Ali. Isso não aconteceu só em 2010. Há muito tempo a população estava percebendo pobreza, miséria, fome, falta de dinheiro, falta de emprego, corrupção gigantesca do alto escalão, tanto empresarial como político do país. E o Maomé Bouazizi foi o estopim que levou então à expulsão do presidente do país. Aqui nós temos então a região da província de Sidi Bouzid, na Tunísia, onde então aconteceu o protesto do Maomé Bouazizi. E aqui está o garoto, ele se queimou, e aqui está o presidente Zine Ben Ali, foi lá visitá-lo. E os ferimentos foram tão grandes que ele não resistiu muito tempo. Então, aqui na Tunísia, gerou um protesto gigantesco. Esse aqui é o garoto Zine Ben Ali, então ele se queima, e foi realmente muito estressante essa situação. O presidente Ghannouchi tentou então controlar o país, né? E o presidente Zine Ben Ali foi expulso do país em pouco tempo. Vendo-se, sentindo a corrupção, e a população, ela não tinha, vários países impedem que a população se una, troque ideias, não permite mundo cultural, não permite liberdade de expressão, são países ditatoriais, para que a população não converse, não entenda as engrenagens da política. Essa região do norte da África também é chamada de África Verde, não pela sua população, mas pela juventude querer entender as engrenagens da política. O Brasil atualmente se utiliza da internet, as pessoas estão lendo, estão querendo conhecer como funciona as questões políticas do Brasil, e no passado era preciso encontrar alguém, no passado era preciso conversar com alguém. Hoje em dia as pessoas conseguem conversar, ver informações a grande distância pela internet, pelas redes sociais. Isso é algo muito interessante nesse momento. Então, a população que sempre se reunia para poder fazer as orações, eles são, na sua maioria, muçulmanos, fazem 5
orações por dia, também começaram a discutir a política para tentar entender por que o país era tão pobre, quais são as dificuldades, o que fazer para mudar essa realidade, querendo participar, querendo votar, escolher os seus líderes, algo muito importante de grande amadurecimento. Então, da Tunísia, o presidente Zine Ben Ali foge para o Egito. E lá no Egito, o presidente, então, Hosni Mubarak, o recebe. Mas a corrupção que existia na Tunísia era a mesma do Egito. Então a população entrou em convulsão, né? Devido ao protesto, então, do Maomé Bouazizi, aquele garoto que se queimou. E aí, então, começa um movimento gigantesco para tirar o presidente do Egito também do poder. No Egito, a idade média da população é 24 anos, ou seja, lá na Tunísia é 30, aqui é 24 anos, cerca de 20% da população se encontra abaixo da linha de pobreza, ou seja, é muita gente pobre, 20% da população abaixo de $2. Taxa de desemprego, 10%, quase a taxa brasileira. A alfabetização é cerca de 71% da população e a população reivindicava o fim do governo de Hosni Mubarak, e queria mais empregos, mais chances, mais emprego, mais investimento em educação, mais investimento em crescimento econômico para o Egito, que esse presidente estava já há muito tempo no poder e nunca olhou para a população, governava sempre de costas para a população. Temos aqui o Hosni Mubarak, e então ele é expulso também do país, ele perde o governo, inclusive é preso por crimes porque ele pega o exército e manda trucidar a população. Foi realmente uns conflitos muito violentos, né? Aqui nós temos então a população se rebelando contra o governo de Hosni Mubarak, até o próprio exército, no final das contas, acaba rendendo-se à população para derrubar o presidente Hosni Mubarak. Após começar na Tunísia, após ir para o Egito, a Líbia também explode uma movimentação de revolta muito grande. Então nós temos aqui a Líbia, existe o ditador Muammar Gaddafi. Gaddafi afirmou que se houvesse interferência dos Estados Unidos nos problemas internos do país, haveria milhares de mortos e disse: não devemos ser escravos dos norte-americanos. Nunca vamos aceitar isso. Entraremos em uma guerra sangrenta e milhares de líbios morrerão se os Estados Unidos ou a OTAN entrarem na guerra. OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. Então o presidente Gaddafi permaneceu no governo 42 anos, é um ditador, ó, e dizia que não governava a Líbia e sim é a população que fazia isso. A forma de governo era ainda uma república de partido único. Não há dados sobre a população abaixo da linha de pobreza naquela época, né? Taxa de alfabetização 82%. E o Muammar Gaddafi, ele queria unificar a África toda e fazer uma moeda só, desvinculada do dólar, desvinculada então do euro. Isso incomodou muita gente. Ele queria unificar a África, queria reconstruir a África, queria fazer uma África poderosa. E como é que ele faria isso? Com o dinheiro do petróleo desse país. Ele tem muito petróleo. Então isso incomodou bastante e foi um dos motivos também para retirá-lo do poder. A partir daí, todos os países, né, todos os países do norte da África entram em convulsão também. Aqui nós temos o Muammar Gaddafi, e olha só, ele está apertando a mão de quem aqui? Do presidente o Barack Obama, né? O Barack Obama, ex-presidente dos Estados Unidos antes da administração Trump. Então, Muammar Gaddafi, ele questionava a invasão da ONU no país dele e a influência da ONU. Então, ele era um líder gostado por muitos no seu país, odiado por tantos outros. Então, existia problemas geopolíticos que queriam que ele ficasse no poder e outros problemas geopolíticos que queriam que ele saísse do poder. Da Primavera Árabe, todos os demais países, então, acabaram, né, fazendo, então, as ações e toda essa região entrou em conflito. Então, os países, a população tentou derrubar os seus governos que estavam há muito tempo no poder. A população queria votar, queria fazer isso de forma livre, queria escolher os seus próprios políticos,
Mulheres também exigiram fazer a votação para poder escolher suas líderes que pudessem defender os seus direitos, as suas garantias, né? Então, a Primavera Árabe, a revolução se espalhou para todos os países do Oriente Próximo, com o apoio dos Estados Unidos e países da Europa Ocidental, com interesses econômicos e políticos na região. A ideia era derrubar alguns líderes e colocar outros que pudessem favorecer então os Estados Unidos, ou manter os líderes que a população estava querendo derrubar. Com isso, patrocinando grupos insurgentes dentro do próprio país, ou então contratando grupos para invadir os países. Essa é uma região que é uma bomba relógio. Quando falamos em Estado Islâmico, ele então é um Estado. O que é um Estado? É um país. Estado Islâmico queriam criar um país basicamente de religiosidade islâmica, né? Então, os povos árabes, eles então têm uma religiosidade que na sua maioria eles são islâmicos, ou xiitas ou sunitas. A maior porção, mais de 80%, eles são sunitas, e xiitas é uma minoria. Por exemplo, o Irã, o grupo que mais comanda o Irã é xiita, mesma coisa no Iraque. O Irã, há um tempo atrás, existia um presidente chamado então de Ahmadinejad. Esse presidente, 2013, 2014, ele, embora tenha muito petróleo, quis fazer energia nuclear no seu país. Energia nuclear para poder produzir energia através então do urânio. O Brasil foi um país que apoiou esse presidente Ahmadinejad. Por quê? Porque o Brasil hoje em dia produz energia elétrica através do urânio também, com a Angra 1 e com a Angra 2. Claro que a nossa maior produção de energia é através então das hidrelétricas. 64% da energia brasileira vem das hidrelétricas. E o Irã, então, ele tem muito petróleo, produz energia do petróleo, é uma área desértica, e também queria fazer um aporte energético de urânio. Só que a Europa, Estados Unidos, tem medo de que esse país desenvolva não somente energia nuclear, mas sim uma bomba. Quando o Brasil apoiou o Irã, então o Brasil encontrou inimizades na Europa e também inimizades nos Estados Unidos. Mas o Brasil, como tem muito urânio, queria fazer parcerias com o Irã, por exemplo, para fornecer esse combustível enriquecido. Isso daria muitos empregos no Brasil, daria um desenvolvimento tecnológico muito grande para o Brasil, e com essa posição do Brasil, nós nos aproximamos do mundo árabe. E hoje em dia somos grandes fornecedores de comida, de alimentos, frangos, por exemplo, carnes, proteína animal para esses países, né? Então, a questão do Irã e a questão nuclear. Muito bem. Então, quando falamos de ISIS, é Estado Islâmico, State Islamic, Síria e Iraque. Olha só, Síria está aqui e Iraque. A ideia era criar um país aqui nesse meio, entre a Síria e o Iraque. Como é que surgiu isso aqui? Nós vamos olhar para esse mapa aqui, ó. Aqui nós temos então o Iraque, atualmente então a Mesopotâmia. E a ideia é surgir então um país aqui nesse meio. Obviamente que surgir um país não é uma coisa tão simples, porque já existem países consolidados nessa região, já existem governos, e obviamente que haverá choques violentos na alteração de poder e assim por diante. Então, o Estado Islâmico, ele quer o quê? Aqui nós temos então o Iraque, ó, que é esse país aqui. A ideia era criar um país nessa região aqui, ó, né, com uma população agora islâmica, um Estado constituído como religiosidade oficial islâmica. E esse Estado aqui, ó, ele começou a cobrar impostos de uma população, fez-se durante um bom tempo com força de armas nessa região. Temos que entender como é que surgiu o Estado Islâmico. Então, essa região aqui é a região onde vai se intentar fazer o Estado Islâmico hoje em dia. Estados Unidos debelou bastante esse grupo. Muito bem.
Aqui nós temos uma grande explosão. Você vê aqui canhões de combate dos Estados Unidos nessa região, e essa explosão não foi coisa pouca. Então aconteceu uma guerra lá em 1991, quando os Estados Unidos da América, aqui nós temos o Egito, ó, ele então veio e invadiu o Kuwait, que está aqui, ó, invadiu o Kuwait, esse país que está mais ao sul. Kuwait é esse país que está aqui, ó. Por que que Estados Unidos invadiu o Kuwait, fez uma guerra no Golfo Pérsico em 91? Porque quem mandava nesse país aqui, quem mandava aqui no Iraque, era então Saddam Hussein. Saddam Hussein tinha feito, desde a década de 80 até 88, uma guerra com o seu país vizinho aqui, ó, o vizinho Irã. Então foi a guerra Irã-Iraque, por áreas de controle de rios e áreas petrolíferas aqui nesse sul, ok? Aqui no sul, então áreas de controle de petróleo nessa região. A guerra entre Irã e Iraque realmente foi muito custosa e não deu grandes vencedores, mas muitos mortos. Então o Iraque ficou bastante falido com essa guerra. E um dos credores do Iraque, que emprestava dinheiro, os bancos, era justamente esse país aqui embaixo, o Kuwait. E aí então Saddam Hussein pediu que o Kuwait aliviasse a questão dos impostos, né, a cobrança de juros, e o Kuwait não quis muita conversa. Outra coisa é que todos esses caras produzem petróleo nessa região. E aí o que acontece, quando todos produzem pouco petróleo, fazem um combinado, fazem um cartel, o chamado Países Exportadores de Petróleo, OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Quando todos eles produzem pouco petróleo, falta petróleo no mundo e o preço explode. Então eles mantêm um volume de petróleo combinado entre eles. Só que o Kuwait, esse país aqui embaixo, o mais ao sul, ele falou que não iria respeitar isso e começou a produzir mais petróleo. Quando começou a produzir mais petróleo, obviamente que houve uma oferta maior de petróleo, Estados Unidos começou a comprar muito desse petróleo, e isso fez com que os preços caíssem. Obviamente que os preços do petróleo caindo fizeram com que a renda aqui do Iraque, que já era pouca, já estava endividado, diminuísse a renda. E aí então o Saddam Hussein invadiu o Kuwait para então regular a produção de petróleo. Isso fez com que o presidente George Bush, atacasse então o Iraque e fosse atrás do Saddam Hussein. A ONU patrocinou então essa invasão nessa região, mas não permitiu que George Bush atacasse o Iraque, e sim só recuperasse a região do Kuwait. Aqui nós temos o George Bush. George Bush já é falecido. Esse aqui é o George Bush lá em 1991. Ele faz um ataque, ele vem aqui por essa região e ataca essa região aqui no que ficou conhecido como a tempestade no deserto. Em 1991, uma guerra chamada com bombas inteligentes, uma guerra dita cirúrgica, foi um potencial naval, potencial bélico gigantesco que veio para essa região para fazer então conflitos nessa área e tentar derrubar o presidente então Saddam Hussein, que havia invadido aqui o Kuwait. O presidente Bush falou que estava entrando nessa região aqui para defender seus interesses comerciais na região. Aqui nós temos então o presidente Saddam Hussein, que então ele tinha feito a invasão aqui no Kuwait. Essa guerra desestabilizou toda essa região. Uma guerra, ela dura muito tempo, e uma guerra, ela destrói. Toda vez que os americanos entraram, Estados Unidos entrou em um país para levar a democracia ou recuperar esse país, ele simplesmente desestabilizou completamente as relações sociais, as relações políticas. Ele destruiu o país, né? Então, não fazem uma guerra cirúrgica. As guerras que Estados Unidos entra são realmente guerras violentíssimas, e eles explodem grande parte das regiões. Então, foi um colapso muito grande o que houve nessa área. Nesse momento, vai surgir um guerrilheiro chamado de Abu Musab. Abu Musab, ele vivia nesse país aqui, ó.
na Jordânia. E Abu Musab, vendo a desregulação de toda a economia da região e a instabilidade frente aos Estados Unidos, então Abu Musab, ele em 1999 tem a ideia de criar um novo país nessa região chamado de Estado Islâmico. Em 1999 surge então grupos insurgentes contrários aos governos locais, então para poder fazer um novo país nessa região. 2001, aqui nós temos as Torres Gêmeas dos Estados Unidos, o World Trade Center. 2001, então, aconteceu a queda do World Trade Center. E nós temos, então, aqui já aquele presidente anterior, George Bush, e aqui está o filho dele, George Walker Bush. Então, às vezes, há uma confusão entre os dois. Esse aqui já é um senhor falecido, né? Foi ele que fez a primeira ataque à região do Oriente Próximo. E o filho dele, então, em 2001, recebeu a acusação de que quem havia derrubado as Torres Gêmeas foi, então, um grupo chamado de Al-Qaeda. E aí faz uma perseguição gigantesca sobre a Al-Qaeda, em busca desse guerrilheiro aqui, que é visto como um grande líder nessa região, por várias personagens e por vários países do Oriente Próximo e Sul da Ásia. Esse aqui é Osama Bin Laden. Então, houve uma acusação de que a Al-Qaeda foi a grande responsável pelo atentado terrorista que derrubou então as Torres Gêmeas, vitimando mais de 3.000 pessoas nos Estados Unidos. Então, o presidente George Walker Bush resolve então fazer uma invasão nos países que estavam protegendo a Al-Qaeda e também protegendo o Osama Bin Laden. Acreditava-se que se destruísse, se prendesse Osama Bin Laden, isso fragmentaria e fragilizaria os grupos revolucionários, os grupos terroristas da Al-Qaeda. Então, o George Walker Bush faz uma invasão agora muito poderosa no Iraque. O Iraque foi acusado de estar protegendo então a Al-Qaeda e também protegendo Osama Bin Laden, então faz uma grande invasão aqui no Iraque e destitui o presidente então Saddam Hussein, que é enforcado em 2006. Quando os Estados Unidos entra para fazer guerra e perseguição e derrubou o presidente do país, Estados Unidos colocou um governo de coalizão. Só que a população não aceitou essa imposição americana na região, e aí então aqui nós temos nesse país o Estado Islâmico havia surgido, e o Abu Musab, que é o líder, resolve unir-se à Al-Qaeda contra as forças americanas. Os conflitos foram de uma violência gigantesca. O Saddam Hussein foi enforcado e tudo é sempre muito registrado para provar para o mundo. As guerras então foram poderosíssimas. Olha só o tamanho desse carro de combate, soldados, pneus, armamento pesadíssimo, né? Foi deslocado para essa região. Isso a partir de 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, e aí enfrentaram então os americanos, enfrentaram então as organizações do Estado Islâmico, formado então pela união entre a Al-Qaeda e o Estado Islâmico, forças gigantescas contra os Estados Unidos. Estados Unidos utilizou muitos armamentos poderosos nessa região para derrubar então os terroristas, né? Então utilizou armamento muito pesado, que hoje em dia existem grandes acusações por crimes de guerra. Armas foram utilizadas com urânio depletado. E isso nuclearizou essa região. O urânio depletado, aqui está um projétil que vai no fuzil, a parte da frente, que dispara e atinge os inimigos, na verdade. Então, essa porção aqui não é feita de aço, não é feita de chumbo, é feita de urânio depletado, ou seja, uma indústria que tem urânio, ela pega esse urânio e aí, então, ao invés de jogar fora, derrete junto com o metal para poder, então, fazer os projéteis do armamento. E esses projéteis ficaram presos nas paredes das casas, né?
houve muitos tiros no chão, nas árvores, em toda a região, e esse urânio ele é radioativo e começou a desorganizar a genética, nascendo crianças com grande deformidade, que chamou a atenção, por exemplo, de uma médica e pesquisadora americana que começou então a investigar essa região e descobriu que os Estados Unidos estavam utilizando o urânio depletado num crime de guerra nessa região. Então, há acusações e, claro, os Estados Unidos se defende e diz que não foi o caso, que eles não utilizaram armamentos nucleares nessa região, nem o urânio depletado. Isso está numa questão jurídica. Muito bem. Então nós temos aqui, esse aqui é o Abu Musab, aqui nós temos então Abu Musab, logo foi morto, né, com uns fortíssimos ataques americanos, e deu lugar então a um seguidor dele chamado de Abu Bakr. Abu Bakr, ele vai fazer o seguinte, ele vai querer então unir esses dois países aqui, Síria e Iraque, e fazer aqui um novo país aqui no meio. Como é que esses guerrilheiros conseguem armamento e dinheiro para lutar contra Estados Unidos ou países ricos? Aqui existe Mossul. Mossul é uma área produtora de petróleo. Então esses guerrilheiros invadiram Mossul, tomaram essas áreas de petróleo e eles conseguem produzir 2 milhões de barris de petróleo por dia. Vendem esses barris de petróleo, conseguem dinheiro e lutam então contra poderosas forças internacionais. Então, pessoal, vimos os principais conflitos nessa região, Estado Islâmico, vimos então aí, essa área é uma área bombástica mesmo, né? Ótimos estudos para vocês e nos falamos na próxima aula. É isso aí!